E aí, meu povo, vamos lá, mais uma questãozinha aí da lista de processadores. Vamos nós, né? Bem, essa é a quinta questão, ainda no contexto do estudo de caso do MIPS, e diz o seguinte: veja esse trecho da documentação do MIPS sobre a instrução MOV. Então tem um recorte aqui da documentação explicando algumas coisas sobre a instrução de multiplicação. Aqui nesse canto a gente tem a mnemônico, né? 3 letrinhas aqui que representam a instrução. Aqui ela por extenso, né? Multiply word to GPR, multiplica uma palavra no registrador de propósito geral, né? General Purpose Register. Todas as instruções do MIPS, nessa versão que está trabalhando, ela tem 32 bits, né? São instruções de tamanho fixo. E esses numerozinhos aqui, 0 no canto direito, até 31 lá na outra ponta, são os 32 bits da instrução. Então aqui a gente tem cada campo desse mostrando como os bits da instrução são divididos. Então a gente tem os 6 bits mais significativos, representam de fato a instrução. Depois tem os 5 bits para um registrador S, 5 bits para um registrador T, 5 bits para um registrador D. 5 bits aqui, que não está muito claro o que significa, tá? Mas a gente sabe, né, quem já estudou isso, que uma instrução do tipo R no MIPS, ela tem 5 bits para definir um possível deslocamento, né? Você pode realizar um deslocamento e esses 5 bits podem ser usados para isso. Não são usados nesse caso, né? Você vê que o deslocamento aqui é 0. E você tem os últimos 6 bits que definem uma função específica, tá? No caso aqui, define a multiplicação. Bem, aqui tem o formato dela, como você escreve, né, quando está programando. Bota aqui o mnemônico, RD, RS, RT. Ou seja, RD, que é o primeiro operando, é o registrador de destino. Ele que recebe o resultado da multiplicação. RS, RT são os valores que são multiplicados entre si. Um propósito é fazer a multiplicação de palavras. Na descrição é bem interessante sempre olhar para esse formato aqui, tá? Ele dá uma resumida legal. O que ele quer dizer? GPR, lembra que significa registrador de propósito geral, né? Então o que ele está dizendo aqui, você tem um registrador RD que recebe a multiplicação de um registrador RS por outro registrador RT. Então é feita essa multiplicação e o resultado posto em RD. Como RT tem 32 bits, RS tem 32 bits, o resultado dessa multiplicação pode dar um valor de 64 bits. É o que ele está dizendo, né? É o que ele está apontando nesse trecho aqui, ó, né? Nesse trecho aqui. E ficou ruim nessa cor, deixa aqui ficar bem destacado. Eu vou só sublinhar aqui. Tá? 64 bits, é isso que ele está dizendo. Porém, eu não tenho como armazenar 64 bits em RD, já que RD é um dos registradores de propósito geral do MIPS, ou seja, só tem capacidade de armazenamento de 32 bits. Então, o que vai acontecer? O que vai ficar armazenado em RD é a parte que ele chama aqui, ó, de os 32 bits menos significativos, ou que eu vou chamar aqui de parte baixa. A parte alta, os 32 bits mais significativos, vai ficar armazenado nesse registrador que a gente conhece, que é o registrador HI, o high, tá? Por mais que essa frase aqui da documentação tenha ficado um pouco confusa, ele diz assim, ó, os conteúdos de high e low são unpredictable, né? Imprevisíveis após a operação. Isso pode gerar uma confusão do tipo, o que ele quer dizer com imprevisível? Né? O que exatamente ele está dizendo, quer dizer com essa palavra aí nesse contexto. E eu também tive uma estranheza quando eu li isso na documentação, porém, os testes práticos mostram uma coisa bem simples. A parte alta fica no registrador HI, a parte baixa fica no registrador RD, então não tem muita confusão aqui não. Talvez o que ele queira dizer, né, uma hipótese aqui, não tenho certeza, é só que é imprevisível porque depende dos valores de RS e RT. Né? Ou seja, a multiplicação e os valores numéricos eles são variáveis, né? Os valores numéricos exatos só vão ser sabidos quando você fizer a operação de fato na unidade lógica aritmética.
vamos continuar aqui. Então, diz o seguinte, ó, considera a instrução binária, essa instrução binária aqui, e esse anexo, tá? Aqui eu coloquei no anexo no final do documento, porque eu forneço o anexo, né, a documentação completa também, mas para essa questão não vai ser necessário olhar a documentação completa. Só precisa olhar esse binário aqui. E aí julgar estes itens. A instrução A realiza, a instrução A, essa instrução aqui, tem um Azinho, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma questão desse tipo, onde eu bote várias instruções, né? Instrução A, instrução B, instrução C, e a gente tem que julgar várias de uma vez só. Mas nesse caso aqui a gente só está julgando uma. Então, a instrução A realiza a multiplicação entre os registradores 9 e 16 e armazena o resultado até 32 bits no registrador 8. Bem, como é que a gente vai julgar isso? Tá? Então, olhando para a documentação, a gente tem bem claramente aqui os campos, a definição dos campos. 6 bits aqui, 6 bits aqui definindo a função, a instrução, depois mais 5 bits definindo o registrador, uns registradores que são multiplicados, tá? Aí mais 5 bits definindo outro registrador que vai ser multiplicado, ou seja, os multiplicandos. Mais 5 bits aqui, ó, definindo o registrador que vai de destino, né, que vai receber o resultado. E então eu consigo olhar para estes bits aqui e saber se eles representam o registrador 18, o registrador 9, o registrador 16, etc. Tá? Lembrando que multiplicando e o resultado depois. Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui e vamos começar a fazer essa divisão. Então, primeiro 6 bits, 3, 6, representa a operação de multiplicação. Tá de acordo? Tá de acordo, né? 0, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 0. Beleza. Então, depois eu vou ter 5 bits aqui, que representa o RS. Tá aqui, ó. Aí depois 5 bits, que representa o RT. Depois 5 bits, que representam o RD. Tá? Então não precisa olhar o resto até aí, já basta olhar até aí. Mas se eu quiser só conferir, né, eu vejo que depois eu tenho 5 zeros e depois eu tenho o número 2 lá no final. Né? Então, tá de acordo aqui. Vamos lá julgar os itens. Tá? A instrução A realiza a multiplicação entre o registrador 9 e 16 e armazena em 8. Vamos ver. Ela realiza a multiplicação entre RS e RT. Né? E armazena isso em RD. RS aqui, peso 1, 2, 4, 8, 16. O RS aqui é o número 8. É o registrador 8, portanto. O RT aqui é o registrador, peso 1, 2, 4, 8, 8 mais 1, 9. Então, o RT aqui é o registrador 9. E o RD peso 1, 2, 4, 8, 16. O RD aqui é o registrador 16. Tá? Então, eu estou multiplicando o registrador 8 pelo registrador 9 e estou guardando, né, os 32 bits do resultado, primeira parte baixa, né, no registrador 16. É isso que ele está dizendo aqui? Não, ele está dizendo que eu estou multiplicando 9 pelo 16. Falso, né? Eu estou multiplicando, na verdade, o 8 pelo 9. Estou armazenando o resultado no 16, né? E não no 8. Tá? Lembrando que essas questões elas precisam de justificativo. Tá? Falando especificamente para os meus alunos, essas questões, os itens falsos são os que são levados em conta numa avaliação e precisam de justificativa. Próximo item. A instrução é do tipo I, ou seja, realiza a operação com valor imediato. Falso. Pelo formato da instrução, né, você vê que são operações realizadas entre registradores, portanto, é uma instrução do tipo R. A instrução realizada equivale a MU S0, T0, T1. Certo. S0, T0, T1. Isso aqui pode levar a seguinte pergunta. Professor, eu tenho que decorar qual é o número de cada registrador?
Tá? Não, né? No anexo que eu deixo junto com a questão, né, junto com os exercícios, a gente tem uma tabela de referência rápida. E a gente consegue ver essas numerações. Tá? Aqui eu vou pegar do próprio Mars, que dá para a gente ver aqui de uma maneira rápida, que no Mars tem essa tabelinha aqui no canto direito, ó, onde você tem todos os registradores com sua respectiva numeração. Então você tem o registrador 0, que é o número 0, o registrador AT, que é o número 1. Vamos descer até o S0. O S0 é o registrador 16, tá? E os T's, ó. O T0 é o registrador 8 e o T1 é o registrador 9, tá? Então, o 8, 9 e 16 que são usados na questão são T0, T1 e S0. O 8, 9 e 16, nessa ordem, né? Então, vamos ler de novo. Então, eu tenho que o meu... o 8, né, é o T0, o 9 é o T1 e o 16 é o S0, tá? São esses os registradores, a gente acabou de conferir. Então ele está dizendo que é S0, confere, T0, confere, T1, confere. Beleza, então temos uma resposta verdadeira. Próximo item. A multiplicação pode gerar um resultado de 64 bits, que precisaria ser armazenado em high e low. Certo. Né? A multiplicação gera um resultado de 64 bits. Nesse caso, esses registradores HI e LO vão armazenar os 64 bits. O RD também armazena a parte baixa, né? Tá? Mas aqui você tem HI e LO, a resposta da multiplicação. Então, verdadeiro. Certo? Num videozinho de testes práticos no Mars, a gente faz umas práticas para visualizar isso melhor. Próximo item. Para acessar o valor em HI após a multiplicação, podemos usar a pseudo-instrução move T0HI. Falso. Tá? Como é que eu respondo que isso é falso? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter aqui? A gente viu que o registrador HI ele não é acessível através de instruções de load, né, que são pseudo-instruções. Ele não é acessível pelas instruções aritméticas. Na verdade, ele só é acessível por instrução própria, que é o MF Move From High, né? MFHI. Certo? Então, eu não posso acessar de outra forma. Tá? Então, era aí que estava a resposta. Só lembrando aqui, tá? E é sempre bom relembrar que o nosso simulador Mars, você tem acesso a muita informação através dele. Né? Aqui, não sei aqui no Help, não, é em Tools. Não, é no Help mesmo, tá certo. Então aqui no Help, a gente tem essa tabelinha que mostra todas as instruções básicas que a gente tem acesso, né? Então, o que eu estava falando, ó, move from high, move from low, certo? São as instruções que a gente tem para acessar um dado que estão nesses registradores HI e LO, certo? A gente não tem acesso a eles de outra forma. Tá? Aqui tem as pseudo-instruções também, mas mesmo nas pseudo-instruções a gente não tem acesso a esses registradores. Né? Até porque, se a gente olhar aqui nessa tabela, que eu sei que está bem pequeno, né? Mas vocês podem olhar aí no simulador de vocês, tá? Aqui eu só estou dizendo o caminho. Tá? Aqui no Mars a gente consegue ver também, outra coisa interessante, é que o HI e o LO não tem uma numeração. Ele não faz parte, assim como o PC, né? Não faz parte dos registradores de propósito geral, que a gente tem os 32 registradores de propósito geral que são disponíveis para a gente. Então, para acessá-los, por isso que a gente precisa de instruções específicas, tá? Então, esse é o conhecimento para responder o último item. Quer dizer, deixa eu ver se é o último item, né? Esse é o último item. Beleza? Show! Valeu, até a próxima questão.